Jesus é o Cordeiro de Deus, Deus exaltado, o Deus que se fez homem, que se humilhou, mas que foi exaltado. Em Filipenses capítulo 2 vai falar sobre essa verdade, essa doutrina bíblica, que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, se despiu da sua forma, da sua roupa de majestade, de glória, e se vestiu com a nossa pele, da nossa humanidade. A Bíblia diz que ele é chamado de segundo Adão. Ele veio com uma missão: morrer em nosso lugar, nos atrair para perto de Deus, perdoar nossos pecados, purificar nossas almas, nossas vidas, nos atrair à presença de Deus, para que toda a criação seja reconciliada, restaurada plenamente através do sacrifício do Cordeiro de Deus. Por isso que há um propósito muito sério todas as vezes que nós nos reunimos para entrar na casa de Deus, que se chama Assembleia dos Ressuscitados, dos salvos e redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Se há uma denominação que podemos dar como referência ao ajuntamento do povo de Deus, é salvos e redimidos, ressuscitados pela obra, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Só estamos aqui por causa da morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite nós precisamos fazer uma reflexão sincera e profunda do que nós temos, aonde nós moramos, as amizades que temos, as coisas que conquistamos na vida. Não tem valor diante da preciosidade, da riqueza, da maravilha conquistada na cruz do Calvário, através do Cordeiro de Deus, através da sua morte, através da sua renúncia e da sua entrega. Todas as vezes que nos reunimos como povo de Deus, atraídos por sua presença, temos um motivo especial, meus irmãos: exaltar o Cordeiro de Deus. O propósito dos acordes: exaltar o Cordeiro de Deus. O propósito das orações: exaltar o Cordeiro de Deus. O propósito da celebração, da adoração, do ajuntamento do povo de Deus: a exaltação do Cordeiro de Deus. Por que falo isso? Porque em Apocalipse capítulo 5, verso 9 ao verso 10, e você pode abrir a sua Bíblia e marcar essa verdade doutrinária, aonde diz que entoavam um novo cântico, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, damos graças por Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, lendo Tua Palavra, nós entendemos e chegamos a discernir
E o propósito do louvor, o propósito da adoração, o propósito de nos reunirmos em Tua presença é celebrar o Teu reinado, é celebrar o Teu governo, e que nós também fazemos parte desse reino. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos em nossas fraquezas, em nossas limitações, a viver segundo as promessas do Senhor Jesus Cristo, segundo o poder da graça do Senhor Jesus, a te corresponder como testemunhas que têm experimentado do reino e da vida ressuscitada do Cordeiro de Deus. Em nome do Senhor Jesus, fala, Senhor, aos nossos corações, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. O livro de Apocalipse, meus irmãos, nos abre as cortinas, e o nome de Apocalipse significa revelação do Senhor Jesus Cristo, para muitas verdades, para ensino, instrução, ânimo, alegria do povo de Deus. Precisamos entender que não é um sacrifício vir para o ajuntamento, para um culto, não deve ser um sacrifício, não deve ser um castigo, não deve ser uma obrigação, algo pesado, algo que nos tira a paz. Pelo contrário, deve ser um prazer vir ao culto, celebrar ao Cordeiro de Deus, mesmo fazer missões aos lugares mais distantes, mais difíceis. Deve ser um prazer em nossos corações ter a alegria de estar na presença de Deus para celebrar o Cordeiro que foi morto, ressuscitou, está à destra de Deus, voltará, e que chama a cada um de nós com o propósito de sempre nos reunir diante da sua presença para exaltar o Cordeiro que venceu a morte. Jesus é exaltado, Jesus é vencedor sobre a morte, sobre o pecado, sobre as limitações e fraquezas humanas. Jesus é exaltado porque venceu as mentiras de Satanás, venceu todas as amarras, todos os grilhões, tudo que era impossível, a nossa condição humana de entrar na presença de Deus, Ele tornou possível a nossa posição de entrar na presença do Senhor, de celebrar ao Senhor. Por isso que essa cena em Apocalipse capítulo 5 nos fala sobre uma cena de adoração celestial. E João, ele ouve um cântico novo sendo orquestrado, tocado, celebrado, entoado por muitos seres celestiais. O centro da adoração no céu é o Cordeiro de Deus, que foi morto, que venceu. Ele é digno porque pagou um alto preço por minha e por sua vida. Por isso que todas as vezes que dizemos vou à casa do Senhor, deve ser com grande júbilo. Vou à casa de Deus, casa de oração, devo fazê-lo com prazer e alegria, porque Jesus, Ele morreu por mim e por você, pagou alto preço, um preço sacrificial, um preço que nenhum de nós teríamos condições de pagar esse valor, mas Ele assim o fez, não se importando para a vergonha, como diz o livro de Hebreus, mas fazendo com grande alegria, abrindo os braços na cruz,
oferecendo seu próprio corpo, sua vida, para a abertura de um tempo de louvor e adoração a Deus por vidas restauradas, redimidas, alcançadas pelo poder de Deus através do Espírito Santo de Deus. Está na reunião dos santos restaurados e ressuscitados pelo Senhor Jesus Cristo. Deve ser uma alegria em nossos corações e não um peso. Essa é a razão de todo o nosso louvor, de todas as nossas orações. Mas também a terra é chamada a adorar o Cordeiro de Deus. Talvez você não esteja ouvindo a celebração que está agora acontecendo nas regiões celestiais, a exaltação ao Cordeiro de Deus, a celebração que se expande em todo o universo criado por Deus, celebrando constantemente, eternamente a obra, a vida e a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, a terra se enche da glória de Deus, todo o espaço da terra é chamado para celebrar e adorar ao Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo. Os céus celebram, a terra deve celebrar, se unir a todos aqueles que celebram nos céus. Por isso que quando nos reunimos como igreja para adorar, especialmente no ministério de louvor, precisamos lembrar que nós não estamos apenas cantando músicas. Aquele que vem, que é convidado pelo dirigente, pelo pastor, que entra na agenda para estar cantando, quem sabe na quarta ou no domingo, não deve fazê-lo simplesmente por estar apresentando uma performance humana, mas deve fazê-lo com convicção em seu coração pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que morreu para transformar a minha e a sua vida. Nós somos chamados de milagres por causa da misericórdia e do favor de Deus. Visitando uma família, a esposa chegou e disse para mim: pastor, eu gosto muito quando o Senhor repete aquela palavra, misericórdia. Eu gosto muito, pastor. E eu parei para essa pessoa e comecei a refletir e disse: de fato, nós só estamos pela misericórdia de Deus nas reuniões, no ajuntamento do povo de Deus. Não é por causa da nossa condição, da nossa capacidade, do que nós fazemos, mas pela misericórdia. Deus tem nos amado, Deus tem se revelado, Deus tem chamado a nossa atenção das nossas vidas na altura da cruz. Nós só fazemos algo por causa do poder do Espírito Santo, só ministramos, só pregamos, só apresentamos algo diante de Deus, porque nos tornamos pessoas capazes por meio da obra do Cordeiro de Deus. E é essa visão que João nos lembra, que a nossa adoração precisa ser marcada por reverência, gratidão e entrega. É interessante que os anjos e os remidos, diz o texto de Apocalipse, exaltam a Jesus. Todo o nosso louvor, toda a nossa expressão num culto de adoração a Deus também deve se unir a esse canto que celebra a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a levantar nossas vozes, nossos instrumentos com excelência, como diz o Salmo,
33, fazendo com arte, com dedicação, com esmero, mas também com paixão, com grande alegria, como diz o Salmo 100, com alegria entrando pelos seus atos, por suas portas. Precisamos entender, ministério de louvor aqui dessa igreja local, que para render graças ao Senhor, servi-lo no ministério de louvor, precisamos entender que devemos fazer de Jesus o objeto da nossa adoração, a centralidade de Cristo em nossas vidas, em todo o ensaio, em toda a vida, em todo o canto, em todas as notas, em todas as harmonias, deve apontar para uma pessoa: o ressuscitado, o crucificado, o Cordeiro de Deus. Não cantamos somente para impressionar alguém, mas para revelar a glória do Cordeiro de Deus. Essa é a primeira verdade nesse texto de Apocalipse capítulo 5. A segunda verdade é que precisamos entender que fazer a obra de Deus, ministrar diante da congregação, diante do Senhor, devemos fazê-lo com consagração pessoal da nossa vida, coração redimido. É o que Deus Ele espera de cada um de nós. No Salmo 51, a Bíblia diz que só há um sacrifício aceitável diante de Deus: é um coração quebrantado, contrito. Quem sabe você esteja dizendo: pastor, eu estou quebrado diante das demandas, diante das aflições, me sinto pequeno. Precisamos discernir que quanto mais entregamos, renunciamos a nós mesmos, reconhecemos as nossas limitações e as nossas incapacidades, consagramos nossas vidas, nosso coração, nossa mente, nossos dons, entregamos ao Senhor nossa voz, nosso canto, nossas músicas diante do Senhor, o Senhor Ele olha para nós e recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Mas em terceiro lugar, tudo que fazemos na obra de Deus, no ministério de música, devemos fazer com unidade. Unidade na equipe, unidade na formação, unidade de pensamento, unidade de propósito. Nós estamos aqui para exaltar o Cordeiro de Deus. O louvor é coletivo. Assim como no céu há uma só voz, e precisamos cultivar esse propósito. Se os céus se unem para dar todo louvor e adoração ao Cordeiro de Deus, nós também devemos deixar de lado todas as nossas interrupções ou queixumes, mazelas, nos arrepender de nossos pecados e nos unir em um só propósito, em apresentar ao Senhor perfeito louvor. Mas em quarto lugar, devemos também discernir a excelência do louvor diante de Deus, através do ministério de música, fazê-lo com toda a inteireza, com simplicidade, não buscando performance, perfeição para aparecer, mas excelência com expressão de honrar a Deus. Somente há um que é digno de todo louvor e de toda honra: o Senhor Jesus Cristo. Há um pastor que outrora ele falou em um treinamento para alunos no seminário qual fazia parte. Ele disse: olha, nós ficamos preocupados com métodos,
com questões humanas, ambiente, instrumentos, elementos que possam atrair as pessoas, mas o nosso foco, o nosso propósito deve ser colocar Jesus no centro das nossas vidas, desenvolver o nosso ministério com um só foco: falar de Jesus, exaltar a Jesus, glorificar a Jesus através do nosso ministério, honrando a Deus com excelência. É para Ele, é dele, é somente através dele, como diz Romanos capítulo 11. Mas em quinto lugar, o ministério de música e também toda a interação e desejo de louvar a Deus na congregação deve ser pautada através de uma sincera adoração, além das quatro paredes, além do púlpito, além do altar. A nossa vida de adoração deve começar em casa. A nossa vida de adoração deve começar no lar. A nossa vida de adoração deve começar na relação com os nossos filhos. A relação com Deus deve vir de casa para o culto e do culto para casa. Devemos servir a Deus através de um relacionamento verdadeiro. Meus irmãos, quando o ministério de louvor passa a adorar de todo o coração rendido, a igreja é conduzida ao trono do Cordeiro de Deus, e o Cordeiro de Deus, ele recebe todo o louvor e toda a glória. Quando corações discernem, que são restaurados, que verdadeiramente são ressuscitados, que têm conhecido a Jesus pessoalmente, que Jesus tem tratado nossas vidas, transformado pessoalmente nosso caráter, Jesus, ele é honrado e celebrado no meio do seu povo. Precisamos entender, cada um de nós que serve ao Senhor com os instrumentos, com as vozes, e que se reúne diante do Senhor, precisamos entender e compreender nessa noite: eu conheço a Jesus, eu sei verdadeiramente que Ele é meu Salvador e Senhor da minha vida, que Ele é o Cordeiro de Deus, que ressuscitou ao terceiro dia, que vivo está à destra de Deus, e que em breve voltará para reinar em todo centímetro e espaço terrestre, em todo o universo. Jesus voltará, não para voltar e ir para o céu e levar a sua igreja, mas para trazer o seu reino sobre toda a terra. Então o ministério de louvor deve discernir isso. Se você toca, se você canta, se você ministra, se você exerce o ministério na casa do Senhor, deve entender essa verdade. Jesus deseja receber todo o louvor pelo sacrifício que Ele operou na cruz do Calvário. Quando fazemos sem reconhecer o seu sacrifício, a sua morte, nós fazemos de modo a profanar o ministério e o serviço cristão. Devemos fazer com toda inteireza, toda a verdade e de todo o coração, entendendo que Deus, ele deseja receber de todos nós o mais perfeito louvor. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor para Ele, somente dele, somente a Jesus toda a glória e todo louvor. Pai, nós te celebramos, nós te adoramos, rendemos, Senhor, toda a adoração, porque o Senhor veio ao nosso mundo morrer por nossas vidas. O Senhor veio oferecer o seu corpo por nós,
por nossas vidas marcadas pelo pecado, por vícios, por paixões, por maus hábitos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, por nossos pecados, ofensas e falhas, quando temos, Deus, realizado o ministério sem discernir quem é Jesus, qual a tua vontade, teu propósito para as nossas vidas. Tu és o Cordeiro de Deus. Tu entregaste, Senhor, tua vida para trazer o perfeito louvor, a perfeita adoração, filhos redimidos, restaurados, para entregar diante do Senhor a perfeita adoração. Ajuda-nos, Senhor, através dessa congregação, desse ministério, te servir em fidelidade, te servir, Deus, em inteireza de coração, te servir em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, a te honrar, a te glorificar através das nossas vidas, para que almas, vidas, famílias sejam restauradas, atraídas para o louvor da tua glória. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.